Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O TSE retoma ao meio-dia o julgamento de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está a um voto de se tornar inelegível. Ele está pendurado no penhasco, naquele galinho, sabe aquele galinho bem fininho? E aí tá chegando o Nunes Marques com uma corda, só que aí vem a Carmen Lúcia e o Xandão com dois machadão desse tamanho aqui. É hoje, ao que tudo indica, que a coisa vai se decidir, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Carla, bom dia a todos. É o ato final, Megali. Realmente há um cenário desenhado, já bem desenhado, né? Com o voto de Carmen Lúcia retomando o julgamento, e vai ser um voto decisivo para formar maioria. Até os aliados do ex-presidente já consideram aí que a ministra deve votar pela inelegibilidade, pela postura que a ministra teve nos últimos anos, né, pelos pronunciamentos públicos, né, mas também por informações de bastidores, né? Então isso já é esperado, né? O que se espera hoje é um placar entre, inclusive 5-2, com um possível voto de Nunes Marques pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela absolvição, ou até possível 6-1. Agora, Megali, obviamente, nesse cenário, todos já olham lá para frente, né? Pouco a Mônica estava falando de um cenário político pela frente, né? Até com a identificação de sucessores políticos, né? Ou aliados, ou pessoas que podem ser, lá na campanha, terem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem ainda um campo jurídico que precisa ser desenhado, né? E depois da decisão de hoje, se realmente Jair Bolsonaro ficar inelegível, o ex-presidente, ele tem direito de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica: esses recursos têm viabilidade? Nesse momento, o cenário também ele é negativo. O presidente teria lá recursos como embargos infringentes, embargos de declaração. Esses embargos ficaram muito conhecidos, famosos, na época do mensalão. E alguns tiveram, inclusive, sucesso, com reversões ali de entendimentos da corte, né? Agora, do ponto de vista prático, e até do campo de projeção aqui, conversando com ministros de tribunais superiores, o cenário ele é negativo, porque são recursos que tradicionalmente eles são apenas protelatórios. Mas aí, Megali, entra um ponto que é importante, né? Aí é uma avaliação política. É importante no campo que defende Jair Bolsonaro ter aquela visão de futuro, né? Ter aquela chama que pode ser mantida acesa, ou seja, recursos apresentados aos tribunais superiores, mobilização, o ex-presidente permanece ali nas manchetes. Então esse é o desenho político do campo que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro numa eventual derrota, ficar recorrendo, mantendo ali aquela chama acesa, né, e colocando o ex-presidente no cenário, né? E até é interessante avaliar que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fazem algum tipo de associação até com o atual presidente, com o presidente Lula, que também recorreu diversas vezes. Num primeiro momento tinha um cenário muito negativo, mas o cenário foi mudando, as coisas foram mudando, até entendimentos foram sendo alterados, né? E o presidente Lula, que chegou a ser preso, né, depois ganhou a liberdade, ganhou novamente os direitos políticos para concorrer e venceu a eleição. Então, uma visão de futuro, né, e já desenhando esse campo político, os aliados do ex-presidente já começam a preparar aí uma série de recursos para uma eventual derrota. Mas é claro que tem que esperar o julgamento, está começando logo mais, meio-dia, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Expectativa, Megali, é que o julgamento seja realmente concluído, né? O ministro Nunes Marques pode apresentar pedido de vista? Pode, qualquer ministro pode fazer, né? Agora, se o fizer, 30 dias, prorrogáveis por mais 30, 60 dias no máximo, seria algo realmente meramente protelatório, porque já teríamos uma maioria definida, né? Então, aliados do ex-presidente ainda esperam que esse processo ele possa se estender, né, para que tenha até um eventual ganho político. Mas a expectativa aqui no tribunal é que realmente acabe hoje com o voto dos últimos 3 ministros e um placar que vai se consolidando aqui no campo de análise em Brasília. Olha, o Orengo, o DJ Alme, que é nosso ouvinte aqui, e DJ, fez uma pensata que falou: olha, se o Cássio pedir vistas, são mais 90 dias e tal, pô, não tem aquele negócio que o Bolsonaro vai ficar 60, né? Elegível por 4 dias em 2030, então se ele pedir vista, aí ele vai ficar inelegível. Não. Não importa quando acabe o julgamento, se acabar hoje ou se acabar daqui a 2 meses, depois tem recursos no STF, não importa quando acabe o julgamento,
quando se esgotarem os recursos, a pena passa a valer a partir do dia 2 de outubro de 2022, tá? Então, são 8 anos de inelegibilidade, e esses 8 anos vão se encerrar no dia 2 de outubro de 2030, não importa quando sai a sentença. É isso aí. O cálculo é esse, viu, Megali? Só para concluir, 2030, né? Esse é o cálculo que é feito hoje, confirmando aí uma tendência de resultado, né? E até para isso, as forças políticas que apoiam o ex-presidente já começam a pensar lá na frente, né? Porque o presidente tem capital político, o desafio é manter esse capital e, obviamente, apoiar aliados. É isso aí. Orengo, bom trabalho para você, até segunda. Até segunda, até mais.